Na Argentina, os comandantes da ditadura militar concederam a si próprios uma autoanistia meses antes de entregar o poder aos civis em 1983. Em 1985, Alfonsín levou os militares envolvidos nos crimes da ditadura ao banco dos réus. Os julgamentos foram conhecidos como o Nuremberg argentino, em alusão aos julgamentos de Nuremberg na Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, várias revoltas dos militares nos quartéis forçaram Alfonsín a declarar a lei de ponto final, que encerrava a abertura de novos processos, isso foi em 1986, e também a lei de obediência devida, que determinava que os oficiais subalternos haviam cometido os crimes por ordens superiores, eximindo-os de culpa. Esta segunda lei foi aprovada em 1987. Em 1990, o presidente Carlos Menem decretou uma anistia para os chefes militares que ainda estavam presos. Os ex-integrantes da ditadura desfrutaram de liberdade até que, em 1998, os organismos de defesa dos direitos humanos encontraram brecha nas leis do perdão e iniciaram processos contra os militares que haviam sequestrado bebês, que era um crime que não estava contemplado nessas anistias. A partir de 1999, surgiram diversas tentativas de anular as leis do perdão no parlamento. Em 2003, a Corte Suprema de Justiça da Argentina determinou a revogação dessas leis, que foi confirmado pelo parlamento em 2005. De lá para cá, centenas de casos foram abertos contra os ex-torturadores, a maior parte dos quais foram condenados apenas em prisões comuns. Um total de 397 processos contra militares e policiais que protagonizaram violações aos direitos humanos durante a ditadura militar estiveram em andamento na justiça argentina em 2013. Destes processos, 104 foram encerrados com condenações aos réus. Nos primeiros 11 meses deste ano, foram condenados 416 ex-integrantes da ditadura e outros 35 ex-integrantes da ditadura foram absolvidos. Desde 2007, os processos na justiça, vários dos quais são coletivos, englobam 2.316 acusados de terem sequestrado, detido ilegalmente, torturado e assassinado civis durante o regime militar. Além disso, estes processos também contemplam os acusados pelo roubo de 500 bebês durante a ditadura, que eram filhos das desaparecidas. Neste caso, além do sequestro dos bebês, os militares e policiais também são acusados de falsidade ideológica por forjar documentos novos com identidades falsas para estas crianças. Do total de militares e policiais condenados, 30% foram por detenções ilegais de civis em cativeiros clandestinos. Outros 28% foram condenados por torturas, enquanto que 19% por homicídio de civis. 9% foram condenados pelo delito de apropriação de menores, enquanto que 6% receberam sentenças por estupros. Dos ex-integrantes da ditadura argentina que foram condenados pelas violações aos direitos humanos, 44% tiveram sentenças de prisão perpétua. Um dos casos mais emblemáticos é o do general Luciano Benjamín Menéndez, que acumula 8 condenações à prisão perpétua. Das 2.316 pessoas acusadas pela justiça, a maior parte são ex-integrantes do Exército e da Polícia da Província de Buenos Aires, mas também existem 261 civis que participaram dos crimes da ditadura.